Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal de comunicação do YouTube. Curta, se inscreva e compartilhe estas informações para mais pessoas que não têm ainda o conhecimento. Hoje o tema é sobre cactos, né? São maravilhosos, viu? Vocês podem observar aí nessa foto. Há muitas espécies raras e maravilhosas de cactos, não é verdade? E elas foram desenvolvidas durante o longo e lento processo evolutivo. Uma de suas principais características é a capacidade de se adaptar a condições inóspitas que fariam a maioria dos outros grupos de plantas perecer rapidamente. Os cactos são plantas bem resistentes. Se você tem uma coleção de cactos, vai saber muito bem do que estou falando. Existe um mundo, vivo dos cactos, com mais de 150 gêneros e vários milhares de espécies. A família dos cactos, Cactácea, é muito grande. A necessidade de sobreviver, mesmo sobre as condições mais inóspitas, provavelmente gera as integrações, formas, algumas até beirando o grotesco, que exibem, a estrutura dos cactos. Você já parou para observar essa estrutura? Não? As formas e tamanhos dos cactos variam muito. Eles têm em comum a forma suculenta, visível em seu caule, folhas ou raízes. Essa estrutura lhe permite armazenar água e ajudar a protegê-los das condições e mudanças ambientais. Se você parar para observar essas plantas e analisar o hábito dos cactos, as cactáceas diferem das outras famílias de plantas suculentas pelo ponto de crescimento chamado areola. Podem ser de regiões áridas ou semiáridas e algumas são da selva ou de florestas tropicais, e até crescem em árvores, como o Ephyllium acremane. No interior também podemos identificar alguns cactos no interior. É enorme, a variedade de cactos apropriados para cultivo dentro de casa. Comparativamente, poucos são mencionados aqui, nesta gravação que estou fazendo para vocês. Mas os descritos como vocês podem observar, os descritos aí, vocês podem observar algumas imagens deles, eles representam muitos outros que acrescentam brilho e valor à sua casa. Se você tem, quando observa aquela floração daqueles cactos, fica encantado, Os originários de regiões equatoriais exigem mais calor que os das regiões tropicais. Portanto, é preciso cuidado de ambos forem mantidos juntos. Então, temos que ter uma atenção bem especial a eles.
E essa mistura, né, de variedades, né, dessas plantas. Se você deseja fazer uma plantação mista, né, com essas variedades, procure selecionar espécies que tenham necessidades semelhantes quanto ao solo, temperatura, luz e cuidado em geral. Principalmente se cultivam os cactos em um vaso em que as plantas ficam próximas. Nunca plante um cacto em um vaso tipo garrafa. A ideia pode parecer atraente no início, mas o cacto não sobreviverá. Ele não sobreviveria. Então é interessante nós termos essa atenção, né? E aí, os cuidados dos cactos. A gente que se propõe a cultivá-los, a cuidar deles, muitas vezes nós não temos o conhecimento, né? Então, há várias diretrizes de cuidado, de cultivo, né? Que o ajudarão e o farão ter êxito ao cultivar e cuidar de espécies e variedades isoladamente ou em plantios mistos. Você tem que ter atenção à questão da luz, da temperatura, observar algumas regras e uma questão especial é a questão da adubação. Então vamos aí para a luz. Dependendo do seu habitat original, diferentes espécies de cactos precisam de qualidades variadas de luz. Espécies do deserto exigem os locais mais claros e ensolarados possível ou ficarão mal formados e dificilmente irão florescer. Cactos das selvas ou florestas tropicais não gostam de sol direto, mas uma quantidade razoável de luz é essencial para a fotossíntese. Então, vamos ter atenção, né, a questão da luminosidade que o cacto precisa. E aí, outro ponto é a questão da temperatura. Um dos principais fatores no cultivo de cactos é a temperatura. Pode haver exigências extremamente variáveis, dependendo das necessidades individuais das plantas, de sua coleção. Durante o verão, a temperatura ambiente normalmente é adequada para plantas usadas para decoração. Temperaturas específicas são indicadas quando você conhece cada espécie dela, né? Então é importante que você observe também essa questão da temperatura. E regas, né? Nós temos que ter muita atenção também à questão da rega. Então, o sucesso do cultivo de cactos depende principalmente das regas. A falta de água pode causar desidratação, enquanto o seu excesso pode provocar o apodrecimento das raízes. E eu acredito que quem tem um cacto em casa não deseja que isso aconteça, não é verdade? Na natureza, os cactos estão sujeitos a tempestades sazonais, seguidas de períodos de seca. Adote esse padrão para regas, encharque o solo e deixe secar, bem antes de regar novamente. É ideal regar de manhã, cedo ou no final da tarde. Então, você regando de manhã, né? Aí no final da tarde isso vai ajudar a manter aquele solo adequado, né? Para a absorção das raízes. E é importante que essa caqueira ela não acumule, né? Ou não fique com aquela água ali, né? Tem que ser um tipo de solo que absorva, né? Que não fique com aquela característica de encharcado o solo, né? Então, adubação.
A adubação adequada também é importante. Sem ela, o crescimento será retardado. E se as flores chegarem a se desenvolver, não serão de boa qualidade. É melhor combinar a adubação com a rega, aplicando o fertilizante e diluindo a cada 3-5 semanas durante a fase de crescimento. E escolha um fertilizante completo, que tenha microelementos essenciais de ferro. Tá anotando? Certo. Olha, tenha ferro, magnésio, cobre, cobalto, manganês e molibdeno associado a nitrogênio, fósforo e potássio. É importante você estar observando esses pontos e fortalecer, né, a planta para ela ter esse desenvolvimento. Finalizo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Divulgue para que eu possa me aprofundar mais e trazer mais conhecimentos. E não deixe de sugerir as próximas gravações que vocês tenham interesse em conhecer. Fiquem na paz e bem-vindo ao meu canal de comunicação. Aqui quem fala é Elinson Soares. Sucesso!